Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Será que a funcionária que descobre a gravidez ou sabe que já está grávida pode ser demitida durante o contrato de experiência? Como que fica se aquele contrato de experiência chegar ao final e ela souber que tem uma gestação? Ou ela já sabendo que tem uma gestação, como que se resolve essa questão? Existiu um entendimento do TST que modificou um pouco as decisões relacionadas a esse assunto. Será que a funcionária que está grávida num contrato de prazo determinado ou de prazo temporário pode ser demitida por justa causa, sem justa causa ou por pedido de demissão? Se você tem dúvidas assim, acompanhe esse vídeo até o final, que durante esse vídeo eu irei explicar diversas questões que podem auxiliar na dúvida que você está sobre o seu direito. Uma outra situação que eu vou pedir que você faça é que verifique se já é um inscrito do canal. Caso ainda não esteja inscrito no canal, eu lhe convido a fazer essa inscrição agora. Uma outra coisa que você pode fazer para ajudar o canal é deixar o seu like, ativar o sininho com todas as notificações, fazer seus comentários e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Essas situações parecem muito básicas, mas ajudam o canal de uma forma impressionante. Se você já fez tudo isso, muito obrigado pela sua participação. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Inicialmente, para que você consiga entender qual é a sua situação relacionada ao que eu vou explicar nesse vídeo, eu vou explicar o que é contrato de prazo determinado e o que é contrato por prazo temporário. Existem situações que os diferem, apesar de ser parecidos. O contrato de prazo determinado é um contrato que está regido pelo artigo 443 da CLT. Esse contrato ele tem situações específicas para poder acontecer. Ele não pode ser contratado simplesmente porque a empresa quer praticar essa situação. Ele tem que ser contratado em situações onde a natureza daquele negócio tem situações transitórias, ou em situações onde existe uma produção sazonal, existe uma situação de momento. E o famoso contrato de experiência. Somente nessas situações que o contrato de prazo determinado pode ser aplicado. E esse vídeo tem o foco no contrato de experiência. Então, quando eu falar contrato de prazo determinado, eu estou me referindo ao contrato de experiência. Mas existem as outras hipóteses, conforme expliquei. No caso do contrato de experiência, você sabe que só pode ter a duração de no máximo 90 dias. E muitas das vezes nesse contrato de experiência, que é um contrato de prazo determinado, a gravidez ocorre dentro desse momento de 90 dias, ou é descoberta a gravidez durante esses 90 dias. Nessa situação, a gravidez, obviamente, dura muito mais do que 90 dias. E é essa questão que eu estou tratando aqui nesse vídeo, para como fica resolvida essa gravidez que surgiu dentro dos 90 dias e não cabe o seu período de gestação durante esse contrato. Agora, vamos para o contrato de prazo temporário só para explicar. O contrato de prazo temporário ele é regido pela Lei 6.019 de 1974. Nessa legislação está especificado que ele tem que ser um contrato que tenha requisitos para a sua contratação. Como, por exemplo, é um contrato que faz a contratação desse funcionário de forma temporária através de uma empresa, uma terceirizadora do serviço. No contrato de prazo temporário, ele também deve acontecer conforme os requisitos especificados na lei, que é no caso da questão de substituição de funcionários, por exemplo, por causa de férias, ou até mesmo questões de produção sazonal, de períodos aonde você tem uma produção mais elevada, um momento de esforço de trabalho maior e precisa de outras pessoas para poder fazer aquela função. Esse é o contrato de prazo temporário. É um contrato que pode ser feito com duração de até 6 meses. Ele tem lei própria para isso. Uma grande distinção entre o contrato de prazo determinado, principalmente o contrato de experiência, e o contrato de prazo temporário, é que no contrato de experiência você possui uma expectativa, uma possibilidade
de ser contratada pela empresa e passar a trabalhar na empresa com um contrato de prazo indeterminado, que é o contrato comum. Passar a ter ali a sua função, você passar a ser como funcionária daquela empresa. No contrato de prazo temporário, isso não existe. Você já sabe desde o início que o prazo que você vai trabalhar naquele local já está determinado. E amanhã ou depois, aquele prazo chegando ao final, não tem mais a possibilidade de você continuar trabalhando ali. E agora que eu te expliquei de uma forma resumida as diferenças do contrato de prazo determinado, especificamente o contrato de experiência, e o contrato de prazo temporário, que são contratos diferentes, com situações diferentes, então agora vem a situação. O TST entendeu que o contrato de prazo temporário, que é o que é regido pela Lei 6.019 de 74, ele não tem a abrangência, não tem a proteção da súmula 244 do TST no item 3. O TST passou a entender de um tempo para cá que o contrato de prazo temporário, apesar dele ter um prazo determinado, apesar dele ser um contrato onde você sabe quando inicia e quando termina, ele não tem a funcionária que está trabalhando nesse contrato, que está gestante nesse contrato, não tem a abrangência de ter essa estabilidade provisória da gestação garantida. Essa situação só acontece nos outros casos e abrange o contrato de experiência, abrange o contrato de prazo determinado. O problema é que, com esse entendimento do TST, criou-se uma certa discussão onde algumas decisões judiciais começaram a ser emitidas no entendimento de que o contrato de prazo determinado, no caso o contrato de experiência, quando ele chega ao seu final, ou seja, ele termina pelo seu prazo, e a empresa manifesta que não tem intenção na continuidade daquele contrato, a funcionária, mesmo que grávida, mesmo que sabendo, ficava sem a continuidade do contrato e sem a estabilidade que existe na legislação a seu favor por causa daquela situação. Então, muitos contratos de experiência acabaram se encerrando pelo seu prazo, a funcionária, mesmo grávida e sabendo da gravidez e comunicando o fato, acabou sendo dispensada e a estabilidade não foi aplicada. Mesmo recorrendo à justiça, foi mantida a decisão da empresa de não continuar o contrato que se encerrou pelo seu prazo normalmente. Essa situação, com o passar do tempo, começou a ser melhor explicada, começou a ser melhor pacificada, tudo por causa de um entendimento do TST lá atrás, relacionado à estabilidade da gestante e o contrato temporário. No caso de o contrato de experiência terminar pelo seu prazo e você, sabendo da sua gestação, esse contrato de experiência que termina pelo seu prazo, ele deverá ser renovado. Porque o contrato de prazo determinado que eu explico, que é o contrato de experiência regido na CLT, artigo 443, está protegido pela súmula 244 do TST, no item 3, por isso a gestante tem estabilidade provisória durante 5 meses após toda a gestação. No caso do contrato temporário de trabalho, que é o regido pela Lei 6.019 de 74, não existe essa situação. Terminando aquele contrato temporário pelo final do seu prazo, descobrindo a gravidez durante o contrato ou já sabendo da gravidez ao longo do contrato, não existe a abrangência da estabilidade e da súmula 244 do TST nessa situação. Voltando ao contrato de experiência, caso você descubra a sua gestação após o contrato de experiência ter terminado pelo prazo determinado dele, pelo prazo combinado, você pode requerer a sua reintegração ao contrato, ao trabalho. Para isso, você precisará do auxílio de um advogado e acionar o empregador na justiça durante o período da gravidez para ser reintegrada. Após o período da estabilidade da gestação, não existe a possibilidade mais da reintegração. Existe entendimento de que somente poderá ser reintegrado no caso de, no momento ainda da gestação da estabilidade. Após esse período, somente se discute o pagamento das verbas indenizatórias pela não observação
da estabilidade que existiu ali por causa da gestação. E no caso de você, gestante, já conhecedora dessa situação, informando para a empresa que está grávida, estando num contrato de experiência, você é demitida sem justa causa. Ou seja, a empresa não cumpre o contrato de experiência ou de prazo determinado até o final. O que acontece nessa situação? Você pode também exercer o seu direito de exigir que a estabilidade seja observada e pedir a reintegração e, no caso, o pagamento da indenização das suas verbas referentes àquela questão. Agora, se você for demitida por justa causa, o que acontece? Se você for demitida por justa causa dentro do contrato de experiência, a sua estabilidade será perdida. Você perde todos os direitos que você possuía trabalhista, incluindo essa estabilidade provisória de gestante. Se você, no meio do contrato de experiência, der motivo para esse tipo de demissão, não tem o que ser feito, mesmo procurando a justiça. Lógico, demissão por justa causa tem que ser bem aplicada. Caso ela esteja incorretamente aplicada, não observe suas regras, pode ser uma demissão revertida no judiciário e aí sim retomada a sua estabilidade. E vem agora o pedido de demissão. Caso você peça demissão ao longo do contrato de experiência, antes do final daquele contrato, existe a situação de que você tem que ser acompanhada pelo sindicato da categoria ou por decisão do Ministério do Trabalho, homologando essa demissão, esse pedido de demissão, artigo 500 da CLT. Contudo, na minha prática profissional, eu já vi esse artigo 500 não ser considerado. Tudo depende conforme de cada caso, cada avaliação, cada análise. No pedido de demissão, se você faz o pedido de demissão e não existe vício de vontade da sua parte, o pedido de demissão poderá ser aceito e você vai perder a sua estabilidade, renunciar à sua estabilidade. Agora, se for diferente, você pediu uma demissão porque está sendo pressionada de alguma forma para isso, existe um vício de vontade porque você não quer pedir demissão, mas fazem práticas para você pedir demissão, então nesse caso isso pode chegar na justiça e ser anulado esse seu pedido de demissão, retomando todos os seus direitos trabalhistas, principalmente a estabilidade. O pedido de demissão só é válido quando não existe vício naquele pedido, quando não é feito por uma coação para que ele aconteça. Caso contrário, ele pode ser revertido e anulado. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado pela sua participação. Verifique se você lembrou de se inscrever no canal, se ativou o sininho com todas as notificações, se deixou o seu like e aproveita e faz os seus comentários. Se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos, esse conhecimento é importante. Toda funcionária pode ter essa situação de estar grávida ao longo do trabalho, num contrato de experiência, por exemplo, e ter esse vídeo como uma orientação para que ela não seja prejudicada nos seus direitos. Vou fazer vídeos novos toda segunda e quinta-feira no canal, às 19 horas. Toda quarta-feira, 19 horas, o conteúdo resumido do canal. E segunda-feira, ao meio-dia, os shorts com ideias rápidas dos seus direitos para você. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo.